hoje é aniversário de 30 anos do Plano Real. 30 anos. Sabe que eu fiz esse exercício hoje cedo? Eu falei, porra, eu me lembro disso, né? Eu era um jovenzinho ainda, adolescente, mas me lembro, muito bem, aliás, né? Da introdução da URV, lembra? Você passava pelo supermercado, pela gôndola, ou por uma vitrine de loja, e tinha o preço em Cruzeiro Real, né? E em URV, que era para você já começar a se preparar para a introdução do real no dia 1º de julho de 1994, na época, né? Vocês têm nota ainda de R$ 1? Moeda de R$ 1? Né? Bom, tem muita gente louvando o Plano Real, né? Eu não sou economista, então não esperem de mim aqui uma análise detalhada sobre a introdução do real. Eu consigo entender disso ouvindo muita gente, né? Que eu ouço muita gente o tempo todo, é uma das funções da minha profissão, ouvir muita gente diferente. E me lembro como brasileiro do que aconteceu e como brasileiro acompanho esses últimos 30 anos, desde a implantação do Plano Real. Né? Eu fiquei pensando hoje, falei, imagina se introduzissem um plano hoje, 2024, daqui 30 anos, eu já teria 76 anos. Aí é dureza, né? Pensar assim é puxado. Olha o homem aí. Fernando Henrique Cardoso. Tá com 93 anos, não dá mais entrevista, né? Já bem de saúde, mas esse é o o Itamar Franco, né? Claro, presidente da República na época. E o Rubens Recupero. Rubens Recupero foi meu último entrevistado no Canal Livre da Band. Foi o último canal livre que algumas lembranças não tem nada a ver com o programa, né? Mas enfim, me lembrei agora. 30 anos Vocês se lembram? Quem tem mais de 45 aí? Acho que antes disso ninguém se lembra, né? Tainá, por exemplo, não se lembra. 27 anos. Nem era nascida ainda, né? Tainá já é uma filha do real. Amanda, então, nem se fale, né? Você tem quantos anos, Amanda? 24. E você, Bia? 26? Rodou com pneu murcho? Não, que é isso, tô brincando. Então, basicamente, dessa sala aqui, só eu tava vivo quando... Putz, que deprê isso, hein? Meu Deus do céu. Só eu tava vivo quando lançaram o Plano Real. O Raul também? 36? O Raul rodou com... Sem pneu, hein? Sem pneu. Gente do céu, que coisa. Hiperinflação fazia com que o índice anual ultrapassasse os 2.500%. A população era obrigada... A gente vivia mais ou menos, eu não estou aqui comparando as circunstâncias da economia, né? Mas hoje a gente fala muito na Argentina, né? Da inflação na Argentina. Era mais ou menos o nosso negócio aqui, né? Você ganhava grana hoje, amanhã já valia menos. Né? Então tinha que gastar hoje ou poupar numa aplicação muito específica, né? E geralmente quem podia fazer isso era rico, então o rico ganhava com a inflação. Ou pelo menos não perdia. Agora o pobre se estrepava, né? Porque era ganhar hoje para gastar hoje. Porque se você ganhasse hoje e deixasse para ir ao supermercado na sexta, você ia comprar menos do que compraria hoje. Porque o dinheiro era o mesmo, mas o preço já aumentou por causa da inflação. A gente ainda tem um pouco dessa cultura, chamam de cultura inflacionária, isso na cabeça até hoje, né? Isso aqui tá no inconsciente coletivo do país, né? Começa a dar uma pipocada, o preço vai subir, alguém remarca um preço aqui, avisa que vai subir lá, você não sabe muito bem por quê, não é? Ainda, claro, a pressão é muito menor, mas a gente ainda tem essa lembrança aqui, né? É a tal da memória inflacionária. Há 30 anos, onde você estava há 30 anos, se é que já estava? Em 1º de julho de 1994, o real era colocado em circulação. Apesar de ser a maior marca do Plano Real, essa foi só a ponta final, diz o G1, de um extenso plano econômico que pôs fim a uma era de hiperinflação e constantes trocas de moeda corrente do Brasil. De lá para cá, o real já se desvalorizou bastante. A inflação oficial no país acumulou alta de 700... É claro, a gente está falando de 30 anos, 708%. Sim, mas são 30 anos, né? Em outras palavras, uma moeda de R$ 1 hoje valia, na época,
12 centavos. Parece bastante, mas não se compara com a dimensão do problema que o real veio resolver. Em 1992, início do governo Itamar, logo depois do impeachment do Collor, o Brasil registrava uma inflação superior a 2.000% ao ano. As remarcações de preços de produtos básicos eram diárias, quando não aconteciam mais de uma vez ao dia. Bom, teve, na época do Sarney, tinha os fiscais do Sarney, vocês se lembram? O Sarney não tinha a menor ideia do que fazer para acabar com a inflação, e aí ele resolveu convocar as mulheres, porque tinha aquele conceito na época ainda, né, que a mulher é a dona de casa, é ela que faz compra, é ela que sabe se o macarrão subiu ou não. Então, fiscais do Sarney. Aí davam lá um adesivo de fiscal do... Imagina só, fiscal do Sarney. O que você é? Eu sou fiscal do Sarney. Fiscal do Sarney, você ir para o supermercado e se você flagrasse alguém aumentando o preço, etc e tal, você podia fazer uma denúncia. Olha, cada uma que já... Pensa bem, hein? Eu tenho uma ideia aqui para acabar com a inflação. Por que não chamar as donas de casa para serem as fiscais do Sarney? Governos tinham o plano Collor, aquele crime cometido contra a população, né, que sequestrou o dinheiro da poupança e matou tanta gente, alguns de angústia, outros de desgosto, outros de desespero, porque da noite para o dia tiveram tudo retido pelo Estado, né, numa tentativa de enxugar a liquidez do mercado. Ou seja, como eu acabo com a inflação? Tirando dinheiro do mercado. Como eu tiro dinheiro? Tirando dinheiro de circulação. Como eu tiro dinheiro de circulação? Sequestra. Olha, ó, eu sou fiscal do Sarney. Esse era o... Imagina, sair de casa com um adesivo desse. Desculpa, eu tô indo pro supermercado agora. Se eu flagrar alguém subindo o preço do arroz, eu saco minha garrucha e sou fiscal do Sarney. Bom, tudo tinha dado errado até chegar ao Plano Real, desenhado por uma equipe econômica composta por nomes como Fernando Henrique Cardoso, Pércio Arida, Edmar Baixa, Gustavo Franco, Pedro Malan e André Lara Rezende. O novo plano pôs fim à crise inflacionária e deixou a catástrofe de preços na memória. E aí o G1 faz uma longa reportagem explicando como o Plano Real aconteceu e por que ele deu certo. Qual foi a diferença do Plano Real em relação a outros planos econômicos lançados naquele mesmo período ou anteriormente àquele período, por que o real deu certo e por que os outros deram errado. O Plano Real se baseava em 3 pilares: controle fiscal, equiparação ao dólar e criação de uma moeda forte. Entrou em vigor no fim de 93, depois em 94, fevereiro, criaram a URV. Quem se lembra do Cacete Planeta, na época, fazendo paródia do ex-presidente Itamar Franco, de Minas Gerais, falando em URV. E por fim, 1º de julho de 94, quando toda a economia já estava alinhada ao uso da URV, foi lançado o real, que usava o dólar como referência. E aí, enfim, só o fim da inflação gerou um ganho de renda enorme para as pessoas, né? Porque até hoje a gente ouve falar nisso, né? Olha, a inflação é o imposto que pune o mais pobre. E de fato é isso, né? Porque você não tem reajuste de salário, mas as coisas estão subindo. Então, na prática, você ganha menos, né? Você comprava 20 produtos no mercado, se o seu salário não sobe e os preços estão subindo, você vai comprar 18, 17, 15, cada vez menos. Vai ter cada vez menos dinheiro para ir ao supermercado, pagar a conta de luz, pagar a conta de água, colocar gasolina no carro. Quando a gasolina sobe, gera inflação, essa conta vai ficando cada vez mais distante, né? Quem é rico dá seus pulos, né? Quem é rico não tem problema em ir ao supermercado. Quem é rico não tem problema em colocar combustível no carro. Quem é rico não tem problema em encontrar alternativa para fazer um investimento que dê a ele a inflação mais qualquer coisa. Quem é classe média e pobre se estrepa com a inflação alta. Por isso é que a gente tem tanto cuidado, por isso é que há tanto zelo com o descontrole da inflação, né? Essa discussão sobre taxa de juros, etc e tal. Mas só, modo de dizer, né? Só a pancada na cabeça da inflação, o dragão da inflação, você lembra que vinha com aquelas narinas gigantes, expelindo fogo e corroendo todo o nosso dinheiro? Só a pancada no cabeça do dragão já gerou um ganho na qualidade de vida das pessoas enorme, né? Porque você passou a poder se planejar, passou a poder comprar um pouquinho mais. Tanto é que os símbolos do Plano Real eram a carne de frango e iogurte, porque as pessoas puderam começar a consumir coisas que até então eram tidas como produtos. Olha, se sobrar uma grana no fim do mês, eu comprei iogurte para vocês, hein? Olha, se der, vamos comer um franguinho esse fim de semana, hein? Né? Isso virou símbolo
do sucesso. É mais ou menos tipo a picanha do Lula agora, sabe? Ah, o pobre vai comer picanha. É que naquela época ninguém prometeu, ó, o Plano Real vai dar certo, você vai comer iogurte. Não teve a promessa antes, né? Mas era mais ou menos isso aí. 30 anos já de Plano Real. É uma das moedas mais longevas da nossa história. Nós tivemos aí ao longo da ditadura militar e do início dos governos democráticos, ali década de 80, uma série de moedas que foram mudando de nome, né, ao sabor do vento, porque ninguém tinha uma estratégia adequada para acabar com a inflação, até que surgiu o Plano Real, que, vejam que o José Serra falava uma coisa, eu me lembro dele falando, pode ser que outros tenham falado isso e eu não saiba, que presidência da República é destino. Você pode querer ser presidente da República, pode trabalhar para ser presidente da República, mas os fatalistas acreditam nisso, né? Destino. Vocês acreditam em destino? Destino me pôs aqui. Por que eu tô aqui na bancada do Flow hoje? Como é que eu vim parar aqui? Foi o destino que me trouxe aqui? As coisas que foram acontecendo na minha vida, acontece isso, acontece aquilo, sai daqui, entra lá, chega aqui, até que eu vim parar aqui. Tem gente que acha que é o acaso, né? Aconteceu isso como podia ter acontecido qualquer outra coisa. Tem gente que acha que é o destino. Tudo na vida tem um porquê. De que lado você está, né? O Serra falava isso. Presidência é destino. Você pode faz aliança aqui, faz aliança lá, vira prefeito, governador, pede voto, sai do voto, vem pra cá, samba aqui, faz propaganda lá, sai do partido A, vai pro partido B, não dá no partido B, você vai pro partido C, mas se não tiver no teu destino, se as coisas não... Sabe quando a vida vai tudo se encaminhando pra alguma coisa, né? E de repente você olha, você tá num lugar que era o teu lugar. Você pensa, como é que eu vim parar aqui? Não sei, por que te aconteceu aquilo? Mas, né? A vida foi é como um rio, né? O curso do rio vai te levando até um determinado ponto. O Fernando Henrique é um caso clássico disso, né? Porque o Fernando Henrique tinha tentado ser prefeito de São Paulo, perdeu a eleição para o Jânio. O Fernando Henrique era um político, né? Enfim, importante, claro, sem dúvida, mas era um cara que teria dificuldade para se reeleger, ele mesmo admite isso, para se reeleger senador em 94, né? Quando chega a ele o convite para ser ministro da Fazenda, depois de uma série de episódios em que as coisas não tinham dado certo. Bom, era impeachment do Collor, o Itamar Franco era vice, assumiu o cargo, né? A economia em frangalhos, ninguém sabia exatamente o que fazer. O Fernando Henrique não era economista, sociólogo, ele recebe um convite para ser ministro da Fazenda, não tinha perspectiva de ser presidente da República naquele momento, né? Acho que ele sonhava, como qualquer político deve sonhar, ser presidente da República um dia, mas não tinha nada que indicasse que ele seria presidente da República. Ele mesmo diz isso. O Lula era amplo favorito àquela altura do campeonato para ganhar a eleição de 94, né? E aí chega o convite para o Fernando Henrique Cardoso ser ministro da Fazenda do Itamar Franco. Ele aceitou, embora sociólogo, não era economista, se cercou de economistas próximos, que é essa turma toda aqui a quem eu me referi, e eles dão uma olhada no que aconteceu para trás, plano Bresser, plano Collor, plano Cruzado, vem o que deu certo, o que deu errado, e começam a articular um plano. Perdido por 1, perdido por 10. Lançaram o plano deu certo, o governo não tinha um candidato àquela altura do campeonato, a presidência da República, e o Fernando Henrique, de político que talvez não se reelegesse para o Senado por São Paulo, ganha a eleição para a presidência da República no primeiro turno. Isso 1 ano e meio antes da eleição, né? Nesse caso parece que era uma coisa do destino mesmo, né? Olá, aqui é o Rafael Colombo. Gostou do que acabou de assistir? Se inscreva no canal Cortes do Flow News para os melhores momentos. Quer acompanhar os nossos programas na íntegra? Então se inscreva no nosso canal oficial Flow News.